Vou pedir o pastor Álvaro que vem aqui. Pastor Álvaro é pastor da igreja de Campo Redondo, na região dos Lagos, perto de Cabo Frio. A igreja de Campo Redondo tem parceria com a gente em oração financeira, acho que uns 12 anos, acho que 12 ou 13 anos, eu não sou bem certo, acho que 12 anos. É uma igreja querida, amada, muito amada, esses irmãos. Quero que os irmãos sempre orem por pastor Álvaro, pela igreja de Campo Redondo, pela Elisângela. Fique de pé, Elisângela, por favor. E sua esposa do pastor Álvaro, em nome de Jesus, tá? Eles vieram dar um abraço na gente e foi um abraço especial. E nós vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Também o pastor terá a palavra para falar para os irmãos, ele vai ficar bem à vontade, em nome de Jesus, tá? Assim, sentados, vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer por todas as coisas. Tudo mesmo, Senhor. E agora pedir-te, ó Deus, pelo pastor Álvaro. Ele é teu servo, homem de Deus. Homem que o Senhor trouxe aqui para trazer uma palavra para a gente, para ministrar o nosso coração nesses dias. E nós queremos, pelo Espírito Santo, abrir nosso coração, nosso entendimento, para receber da parte do Senhor o que o Senhor tem para nós. Fala o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu quero falar da nossa alegria de estar aqui com os irmãos, participando desse culto abençoado, o culto de ontem. Que bênção, que maravilha. E a nossa oração tem sido no sentido de que o Senhor confirme a obra dele e a faça prosperar neste lugar. Em nome de Jesus. Pastor Kleiver, quando chegamos nesta cidade na sexta-feira, ele nos deu a incumbência de pregar hoje aqui e ele nos disse que seria um culto de missões. E a gente começou a orar e a pedir a Deus que nos desse uma palavra. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. E quero convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler do 1º ao 11º verso. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1º ao 11º. Eu convido os irmãos a se colocarem um pouco de pé, descansarem um pouquinho. A palavra do Senhor diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele,
e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, como igreja do Senhor, diante da tua palavra e diante, Senhor, do pedido de oração que acabou de nos ser feito, nós queremos, Senhor, entregar a vida da nossa irmã Gilcimar em tuas mãos. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor a visite de uma maneira toda especial. Que o Senhor acalme o seu coração, a sua mente, que a paz que excede todo entendimento possa guardá-la, que o Senhor possa, ó Deus, estar se revelando a ela e ao pastor Kleiber de uma maneira toda especial. Tu sabes, Senhor, da nossa limitação humana. Tu sabes, Senhor, que nós não conseguimos enxergar um palmo adiante de nós. E nós rogamos que o Senhor tome a vida deste casal, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os encoraje, que o Senhor, ó Deus, os leve a cada dia a viver mais e mais na dependência do Senhor. Assim como, Deus, entregamos o trabalho aqui em Palmas, no Tocantins, entregamos, Senhor, a vida de cada ovelha deste aprisco e pedimos, Senhor, que nesse tempo de turbulência o Senhor venha fortalecer a vida de cada um. O Senhor, em nome de Jesus, venha fazer aquilo que foge ao nosso controle, mas o Senhor está no controle. Louvado seja o teu nome. Senhor, abre nossos olhos e fala conosco, Senhor, nesta noite. Ouve, Deus, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Podem sentar. Obrigado, meu irmão. Esse texto traz para nós o milagre da multiplicação da pesca maravilhosa. E é interessante a gente observar que Jesus, ele fez esse milagre 2 vezes. Os evangelhos, eles colocam para nós esse milagre 2 vezes. A primeira vez foi quando o Senhor chamou alguns dos seus discípulos. E no caso, Pedro. Na segunda vez, Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado. E Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. E Jesus repete o milagre numa demonstração para Pedro e para os demais discípulos que ele é aquele que nos dá sempre uma nova chance. Pedro havia desistido, havia traído a Jesus, mas o Jesus a quem nós servimos, ele é sempre fiel. É aquele que contempla o nosso coração, que contempla a nossa fragilidade e ele age nos dando assim a oportunidade de um novo começo. Louvado seja Deus. Mas nesse texto aqui, a história está começando, é o chamado dos discípulos. Jesus, na verdade, está chamando pescadores para serem pescadores de homens. Pescadores de homens. E nós podemos ver aqui nesse texto algumas condições para que nós possamos ser bons pescadores de homens. Num culto missionário, para uma igreja que tem como alvo e objetivo alcançar todos os municípios do estado do Tocantins, é mister que nós olhemos para as condições que a palavra de Deus aí nesse texto coloca para mim e coloca para você. Então vamos pensar sobre isso por alguns minutos.
O que Jesus ele coloca para mim e para você aqui, para que nós possamos fazer uma boa pescaria espiritual? Em primeiro lugar, a palavra vai mostrar para nós aqui acerca do cuidado das redes. Repitam comigo, o cuidado das redes. O que representa as redes? Irmãos, a rede é uma ferramenta de trabalho. Todo profissional, ele precisa cuidar bem das suas ferramentas. A rede é o instrumento que Deus vai usar para a grande pescaria. E a rede, na verdade, ela representa a minha vida e a sua vida. A rede representa a igreja. Deus usa homens. Nós podemos ter métodos. Os métodos podem variar conforme o local, conforme a época. Métodos foram usados há 160 anos atrás, quando o Evangelho chegou a este país, e alguns desses métodos hoje já não funcionam mais, outros sim. Métodos mudam. Mas Deus usa homens. Deus usa pessoas. Pessoas são os instrumentos de Deus para a realização da sua obra. Quando nós olhamos para o retrato da igreja no primeiro século, nós podemos ver que a igreja ela não tinha recursos. A igreja era constituída na grande maioria de pessoas iletradas. Haviam muitos escravos. Mas o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi propagado em todo o mundo romano. Porque corações incendiaram na presença de Deus. Pessoas se colocaram nas mãos do Senhor e se deixaram usar. Às vezes nós dizemos que a gente precisa disso ou que a gente precisa daquilo para fazer a obra. Mas na verdade o que a gente precisa é ter a vida colocada diante do altar do Senhor. A rede representa a mim, a rede representa você. A igreja é a rede. E o que a gente pode observar aqui? O que eles faziam com a rede? Versículo de número 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, o que eles faziam? Eles lavavam as redes. E durante algum tempo, eu fiquei assim incomodado. Por que lavar a rede? Primeiro, porque o mar da Galileia é um mar de água doce. Um mar de água doce. Porque depois de uma pescaria é preciso lavar a rede? Essa era uma pergunta que eu me fazia. Era uma pergunta que eu tenho me feito. E eu tenho encontrado 3 respostas para isso. Até agora, pelo menos. A primeira delas. Em toda pescaria, apanhando peixes ou não, ou como na minha região se fala, matando peixes ou não, é assim que o povo lá fala, a sujeira sempre vem. Apanhando ou não o peixe, a sujeira sempre vem. E se você não lavar a rede, a sujeira vai apodrecer, vai estragar a rede, vai desmanchar a rede. E o que isso vai ensinar para nós? Isso vai ensinar para nós acerca da nossa luta contra o pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa em nós. Quando nós olhamos a Bíblia, a revelação, a doutrina da salvação, nós podemos dizer que a salvação
ela pode ser dividida em 3 etapas: justificação, santificação e glorificação. São as 3 etapas da salvação. Na justificação, eu posso dizer que eu fui salvo da penalidade do pecado. Jesus pagou o preço por mim lá na cruz. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Eu fui salvo da penalidade. Justificação. Na santificação, eu estou sendo salvo. É um processo do poder do pecado. Há uma luta dentro de nós. Há uma batalha entre a carne e o espírito. E nós precisamos fortalecer o espírito. Nós precisamos andar no espírito. E aí nós podemos dizer que eu estou sendo salvo. Porque a santificação é um processo. E a terceira e última etapa, que é a glorificação. Irmãos, na glorificação que se dará quando Jesus voltar, nós seremos salvos da presença do pecado. Eu não terei mais uma natureza pecaminosa. Eu não serei mais inclinado ao mal. Eu terei um novo corpo. Eu terei uma nova natureza. Louvado seja Deus! Agora preste atenção, nós ainda estamos no meio da caminhada. Nós ainda estamos sendo salvos do poder do pecado. E nós devemos assim ter uma grande luta contra o pecado, porque é fácil a gente cair, a todo tempo nós pecamos. Pecamos por pensamento, pecamos por aquilo que fazemos, pecamos por aquilo que deixamos de fazer. Às vezes deveríamos fazer, mas nos omitimos e pecamos. Pecamos. Então, em toda a pescaria, apanhando os peixes ou não, a sujeira sempre vem. E isso vai mostrar para nós aí a nossa luta contra o pecado. E para que nós possamos sermos vencedores nessa pescaria espiritual, as nossas redes precisam estar limpas, em nome de Jesus. Olha para a sua vida, na sua luta contra o pecado. Cada um de nós aqui tem um lado fraco. Cada um de nós aqui tem um ponto fraco quando é tentado. Somos diferentes. E somos tentados justamente naquele ponto em que somos mais vulneráveis. Para alguns, é a questão do dinheiro. É o ponto fraco. Para outros, é a questão sexual. Para outros é o poder. Cada um tem um ponto mais vulnerável. Mas nós precisamos lutar contra a nossa velha natureza. E isso significa lavar a rede. Segundo, a rede limpa, ela confunde. Ela se confunde com o movimento das águas e os cardumes, assim, ela estando limpa, ela apanha o peixe. O peixe, quando a rede está limpa, ele não consegue, com o movimento da água, ele não consegue ver a rede. Se a rede está suja, o peixe vê a rede e ele corre da rede. Presta atenção nisso. Por que a gente tem que lavar as redes? Porque se a igreja ela vive em pecado, os pecadores fogem. Nós não atraímos as pessoas a Cristo. O que atrai uma pessoa a Cristo é uma vida santa e reta diante do altar do Senhor. Os peixes correm fora, eles fogem quando eles veem a rede suja.
E, infelizmente, quando nós hoje olhamos o retrato da igreja evangélica no Brasil, irmãos, é tanta sujeira. E a sociedade faz tanto deboche da igreja, porque nós temos compactuado com muita coisa errada, muita coisa suja. E o nome do nosso Deus tem sido blasfemado. O nome do nosso Deus, ele é santo, mas a igreja, ao invés de atrair as pessoas, a igreja ela tem afastado as pessoas de Cristo. A rede está suja. Essa é a segunda resposta. A terceira resposta que eu encontrei para a necessidade do lavar as redes. Eu lavo a rede porque eu não desisto. Nem sempre um dia de pescaria é um dia de êxito. Eu vivo numa região aonde a atividade pesqueira é bastante intensa. E às vezes os pescadores saem e não trazem nada. Mas eles lavam as redes e no dia seguinte eles estão novamente voltando para a pescaria. Eles não desistem. E eles sabem que apanhando ou não, as redes precisam estar prontas para a nova atividade. Apanhando ou não, eu preciso estar pronto. Eu preciso estar disponível para ser colocado novamente em ação. Pare para pensar, meu amado, minha amada, acerca da sua disponibilidade. Eu vou confessar um pecado para vocês que eu cometi alguns anos atrás. Normalmente pregador, quando chega para pregar, ele conta vantagem, né? Eu vou confessar um pecado. Alguns anos atrás, eu estava na minha casa, eu morava ainda na casa pastoral da igreja, e alguém tinha presenteado, um pescador, lugar de pescador, tinha presenteado a gente com uma boa porção de camarão. Você gosta de camarão? E a minha digníssima esposa tinha feito panquecas de camarão. Meio-dia, o cheiro da panqueca de camarão já tomava conta de casa. Ela já tinha dito para mim assim: amor, o almoço está pronto. E quando eu estou me preparando para saborear as panquecas de camarão, alguém bate à minha porta e diz assim: pastor, há uma senhora precisando de que o senhor vá fazer uma visita a ela. Visita? O que está acontecendo? Ela está com um problema sério de dentes. Ela está sentindo dor de dentes. Aí eu olhei para aquela pessoa, pensei, não disse. Por que ela não foi procurar um dentista? Justamente agora, na hora da minha panqueca, esse homem vem bater a minha porta para orar por uma pessoa que está com dor de dentes. Mas abaixei a bola, entrei no carro e fui até a casa dessa senhora. Quando lá cheguei, eu descobri que ela já tinha ido ao médico. Ela já tinha estado no dentista. Ela estava acamada e o seu rosto totalmente deformado. Era algo sério. E eu olhei para aquela senhora, me sensibilizei, comecei a orar. E quando eu comecei a orar, saiu uma voz rouca de dentro dela. Uma voz de homem. Eu não queria que ele viesse até aqui. Irmãos, eu pedi a Deus graça e misericórdia.
pedi a Deus que não olhasse para o meu pecado. Eu, naquele momento, me senti igual um cachorro, que você coloca a comida dele, e se você tira a comida do cachorro, o cachorro vai avançando para cima de você. E eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim, e me dê vitória. E Deus me deu vitória. Aquilo me ensinou, irmãos, que independentemente da minha situação, eu preciso sempre estar pronto. Eu preciso estar sempre disponível. A palavra, ela vai dizer que nós devemos pregar a tempo ou a fora de tempo. E isso diz respeito a mim. A mim. Não é se é conveniente ou não para o pecador, mas se é conveniente ou não para mim. Eu preciso estar pronto. Então, a primeira condição para uma boa pescaria diz respeito aí ao cuidado das redes. Segundo cuidado que a gente deve ter, além de tratarmos com as redes, a palavra também vai nos ensinar que nós devemos ter uma vida na perspectiva da mordomia. Vamos repetir? Vida na perspectiva da mordomia. Vamos lá? Vida na perspectiva da mordomia. O que é isso? Olha lá. Estavam os discípulos lavando as redes, versículo 2. E no versículo 3, Jesus entra direto no barco. Jesus chega para Pedro e diz assim, afasta um pouco o barco. E Jesus senta no barco. E Jesus começa a ensinar do barco. Ele faz do barco púlpito, porque a multidão é grande que o cerca. Irmãos, parem para pensar na condição de Pedro. Pedro havia passado uma noite inteira trabalhando. Alguém aqui trabalha à noite? É barra, né? Você imagina você passar a noite inteira sem dormir. Alguém já disse que a noite foi feita para a gente dormir. E você está tentando ganhar o seu pão. E você não consegue nada. E de repente, Jesus, na hora que ele está terminando de lavar as redes, entra no barco. Pedro está cansado. Pedro está aborrecido. Você acha que Pedrão lá estava bem emocionalmente? Estava mal, com certeza. Preocupado com as despesas. Ele era o tipo de trabalhador que para poder, ele teria que pescar. Ele tinha funcionários dependendo dele. Era uma sociedade. Era uma pequena firma. E ele não tinha nada para levar para casa. Eu fico imaginando o emocional de Pedro ali naquele dia. É o emocional de muitos de nós. Mas aí Jesus chega e diz assim, eu preciso do teu barco. E Jesus vai entrando. E ele vai deixando. Irmãos, como nós reagiríamos se estivéssemos na condição de Pedro? Às vezes nós não damos tanta liberdade, dizemos que aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, pertence ao Senhor, mas se alguma coisa acontece de errado na nossa caminhada, a gente recua. A Bíblia, ela vai nos ensinar a viver na perspectiva da mordomia. O que eu tenho pertence ao Senhor. O meu tempo pertence ao Senhor. Tudo pertence a Deus. E Jesus, ele pode entrar no barco. A Bíblia fala que Jesus falou o tempo que ele quis.
Pedro poderia chegar e dizer assim, quanto tempo o senhor vai precisar do barco? Talvez se fosse eu ia perguntar para ele, né? Mas não, Jesus tem a prioridade, ele tem a primazia, ele pode usar o barco para falar quanto tempo ele quer, porque ele é o dono. Eu apenas administro aquilo que ele me confiou. Se a igreja de Palmas deseja ganhar todos os municípios do Tocantins, as redes precisam estar limpas e os irmãos precisam aprender a viver na perspectiva da mordomia. É isso que Deus deseja. Que os recursos materiais que o Senhor está dando para os irmãos sejam investidos de uma maneira séria. Não só o dízimo. Tem gente que às vezes pensa que é só dízimo. Mas tudo pertence a Ele. Tudo é para a honra e é para a glória dEle. É isso que o Senhor deseja que os irmãos aprendam, se de fato desejam ter uma vida abençoada na pescaria espiritual. Terceiro lugar. A gente pode observar Pedro se colocando na dependência do Senhor. A Bíblia fala para nós que Jesus, depois que terminou de pregar, e a gente não sabe quanto tempo isso levou, Jesus virou para Pedro e diz assim, agora leva o barco para alto mar. Jesus não era pescador. Jesus era filho de carpinteiro. E ele diz, você vai lançar as redes do lado direito. Irmãos, Pedro vai dizer assim, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Pedro, ele era um profissional da pesca. Lá onde eu moro, a gente tem a Lagoa de Araruama, que abrange vários municípios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Araruama. Vários municípios, ela é enorme. E eu já tive a oportunidade de sair para pescar com o pessoal lá. Eu acho interessante, a lagoa é enorme, ela é toda dividida em áreas pelos pescadores. Eles chegam e eles dizem assim, está dando carapeba em tal lugar. Eu não sei aonde é, mas eles sabem aonde está a carapeba, que é um tipo de peixe da lagoa, né? Mas é um local dentro da Lagoa de Araruama. E aí você pergunta, mas como que vocês sabem que é esse lugar? Você cruza aquele monte com aquele outro monte, então aquela área ali é o lugar. Da maneira como os irmãos sabem a quadra aqui, os irmãos sabem qual é o lugar, eles sabem lá. Eles têm muitas técnicas de pescaria. Eles haviam investido tudo e não haviam alcançado nada. Aí vem o carpinteiro Jesus e diz, eu quero que vocês levem o barco novamente. E Pedro diz, Senhor, nós tentamos, não conseguimos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. Ou seja, ele se coloca na dependência de Deus. Porque os nossos recursos falham, as nossas tentativas falham, tudo falha, mas o nosso Senhor, Ele não falha. Louvado seja Deus. Podemos e devemos ter as nossas estratégias, mas nós somos apenas instrumentos de Deus. Quem faz a obra é o Senhor. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o próprio Senhor. Eu sou apenas a ferramenta. A ferramenta. E eu preciso estar em ordem.
A minha rede precisa estar limpa para que ele possa tomar e ele possa apanhar os peixes que ele deseja apanhar. Então a gente pode aprender aí, irmãos, acerca da dependência de Deus. É o terceiro ponto da nossa palavra. E por último, a palavra diz que eles lançaram as redes em obediência. E Deus fez um milagre. E era tanto peixe que o barquinho de Pedro se tornou pequeno. E eles precisaram de pedir ajuda. E os outros pescadores que estavam ali se uniram naquela grande pescaria. A Bíblia fala para nós que os barcos quase foram a pique, de tanto peixe que era. Tanto peixe. Louvado seja Deus. E aí, naquele momento ali, o que eles fizeram? Eles foram pedir ajuda. E aí a gente aprende uma grande lição. Nós precisamos uns dos outros. A igreja é um corpo. Deus deseja que a igreja de Palmas seja uma igreja que saiba trabalhar em equipe. Mas que a igreja de Palmas também esteja inserida dentro de um contexto maior, dentro do estado de Tocantins. Não se isolem das outras igrejas. A obra é maior. O reino de Deus é maior do que as nossas bandeiras. E é necessário que a gente estenda a mão e a gente faça a obra junto. Pregue o evangelho junto. Num só coração, num só propósito, num só espírito de equipe. E nós somos muito ruins para trabalhar em equipe. Às vezes para pedir ajuda de uma pessoa desconhecida. 2 ocasiões, eu estava 6 horas da manhã fazendo uma caminhada numa praia lá de Arraial do Cabo. E os pescadores estavam chegando com a rede. Irmãos, nas 2 ocasiões era tanto peixe que eles não aguentavam puxar a rede. E eles pediram ajuda. Eu parei a minha caminhada e fui lá puxar a rede junto com os pescadores. Não deixei de levar os meus peixinhos para casa. Eles se sentiram gratos. O que custa a gente dar a mão uns aos outros? Que coisa abençoada que é isso. O Senhor, Ele deseja que nós estendamos as mãos e nos unamos, façamos a obra, estendamos o reino dEle. É Ele quem realiza todas as coisas. Louvado seja Deus. E aí, quais são as consequências finais de tudo isso? Vejam, o milagre acontece, eles pedem ajuda. E aí, quais são as consequências? Versículo 8, a Bíblia diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele estava ali diante daquele que tem autoridade sobre a natureza. Ele sabia que aquela pesca maravilhosa tinha acontecido não pela engenhosidade humana, mas pela soberania divina. Ele estava diante do grande eu sou, diante daquele que andou por sobre as águas, diante daquele que transformou a água em vinho, diante daquele que aquietou os ventos do mar da Galileia, diante daquele que tem todo o poder e diante de toda a autoridade.
E quando ele se depara com aquela pesca, ele vê a grandeza de Jesus. E quando a gente vê a grandeza de Jesus, a gente vê o quanto a gente é pecador. Irmãos, às vezes a gente observa no meio da igreja pessoas que querem demonstrar assim, uma certa espiritualidade, mas em meio a essa demonstração de espiritualidade se vê vaidade. Ela quer mostrar que ela é melhor do que as outras, que ela ora mais do que as outras. Aprenda uma coisa: quem de fato tem vida aos pés do Senhor, ela sabe que é mister que Ele cresça e que eu diminua. Eu não preciso mostrar nada. Jesus, Ele ensina para a gente que a gente deve entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto, e o Pai que vê em secreto, Ele nos recompensará. Pedro, ele olha para si e ele vê o seu pecado. Ele vê que ele está diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Ele se quebranta. Ele se quebranta. A segunda consequência é que o coração de todos ficam admirados por Jesus. Apaixonados por Jesus. Jesus é aquele que faz maravilhas. E algo que o Senhor, Ele deseja é que os nossos corações, eles sejam tomados por essa admiração. Você é admirado por Cristo? Apaixonado por Ele? Eu não gosto muito dessa expressão, apaixonado, porque paixão é uma coisa que acaba. Mas vamos supor que aquele fogo da paixão se perdure e você vai viver o tempo todo apaixonado. Todos ficaram assim por Cristo. E é esse o sentimento que o Senhor, Ele deseja. Se queremos contagiar os outros, é necessário que essa paixão domine o nosso coração. E em terceiro lugar, a gente pode observar que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles abriram mão da firma, da companhia de pesca, eles abriram mão de tudo para serem seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguidores. Esse é o convite que Jesus, Ele tem feito a mim e a você. Hoje não se tem pedido para a gente abrir mão de tudo, abrir mão do emprego, abrir mão, né? Não, Ele não tem pedido isso a gente, mas Ele pediu isso daqueles apóstolos. Mas a gente precisa parar para pensar que nada deve ocupar o lugar de Jesus na vida da gente. Jesus precisa ter o primeiro lugar na nossa vida. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. É aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Olha para dentro de você. E pergunte a você mesmo, o que Deus quer de você com essa palavra? O que Deus quer? Para pensar na sua vida como uma rede. Será que você não precisa abrir mão de alguma coisa? Pede para o Senhor, Senhor, lava a minha vida. Limpa meu ser. Essa é uma oração que a todo tempo precisamos fazer. Pense em você como mordomo. Será que tudo aquilo que Deus tem dado a você, você tem consagrado a Deus? A sua casa, o seu carro, os seus bens, tudo é do Senhor?
Tudo é para a glória dele. Você está pronto para abrir mão de tudo para a glória de Jesus? Coloca a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa igreja, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos sonhos que o Senhor tem plantado neste lugar. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo propósito de alcançar os municípios do estado de Tocantins. E o Senhor conhece a realidade dessas cidades, desses municípios, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, toma esse grupo. Assim como o Senhor tomou a igreja primitiva que era pequena, assim como o Senhor tomou a igreja primitiva que não tinha recursos, assim como o Senhor tomou a igreja primitiva que não tinha grande cultura, mas o Senhor tomou e incendiou aqueles corações e maravilhas aconteceram no primeiro século. E eu quero rogar a Ti, Deus, na autoridade do nome de Jesus, que aquela mesma chama, ela venha arder em cada coração. Vai, Senhor, em nome de Jesus, consumindo todo pecado, toda sujeira que possa haver em nossas vidas. Vai limpando, Senhor, vai jogando por terra, vai agindo de uma maneira maravilhosa. Vai nos dando, Senhor, uma vida na perspectiva da mordomia cristã. Ah, Senhor, o Senhor nos tem chamado ao serviço e tudo aquilo que é nosso pertence a Ti. E nós rogamos, abre as mentes, abre a visão. Permita, Senhor, que maravilhas possam assim acontecer. Que o Senhor possa ensinar o Teu povo aqui a andar e a caminhar na plena dependência do Senhor. Sabendo que quando se esgotam os nossos recursos, o Senhor provê todas as coisas. Faz essa obra, exalta o Teu nome, ajuda a igreja a andar junto, Senhor, em unidade, em espírito de equipe, como um verdadeiro corpo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que toda e qualquer divisão caia por terra, que em nome de Jesus haja um só coração neste lugar, e que dia a dia o Senhor acrescente aqui aqueles que hão de ser salvos. Faz essa obra, ouve a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Nós vamos orar pelos nossos projetos. Hoje é culto de missões. Eu sei que a célula alfa tem que cuidar da cantina, mas eu queria que as nossas células que estão aqui, se aproximasse do irmão da sua célula. Nós vamos orar pelo pé na estrada, sem falar demais. Aproxime-se da sua célula. Isso. Você pode pegar a sua célula, trazê-la para o meio. Bem rápido, irmãos. Vamos lá, rapidão. Isso. Eu quero que as células elas se fechem. Fique estirado assim não. Fecha aqui, fecha lá. Isso. Fecha os nós. Isso. Cadê a célula de vocês, João Augusto? Cadê a célula de vocês? Olhem com a célula de vocês para cá. Isso, olhe pelas crianças do Tocantins. Isso. Podem ficar ali com eles ali. Isso, você sabe qual é a tua região. Eu quero que vocês orem agora pela região que vocês vão visitar. Ore ao Senhor. Peça alguém da célula para orar. Peça ao Senhor
senso de unidade na célula. Erga a tua voz. Ora ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas células. O desafio que nos foi dado, Senhor, de estarmos visitando, observando, abençoando as cidades do Tocantins. Derrama, Senhor, tua bênção sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, abra nossa visão. Levante os recursos necessários. Traga ânimo, Senhor, a cada um de nós. E que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ao chegarmos nessas cidades, abençoar, profetizar libertação, profetizar cura, salvação nesse lugar. Usa as nossas vidas. Levanta também, Senhor, no meio da tua igreja, os obreiros que irão para essas cidades. Os obreiros, ó Pai, que estabelecerão as igrejas nessas cidades. Move o nosso coração. A tua palavra diz para a gente pedir trabalhadores. E nós estamos te pedindo, Senhor. É o Senhor quem chama. É o Senhor quem leva. E nós te pedimos que nós queremos ser instrumentos do Senhor. Os recursos vêm do Senhor. A autoridade, a visão, tudo vem do Senhor. Então, Pai, nos abençoa. Abençoa o nosso estado, Senhor. Em nome de Jesus. E que as células tenham bom êxito nesse propósito, nessa missão. E que ao chegar ao final do ano, nós possamos ter concluído todo esse propósito para a glória do Senhor. Nós te pedimos, a tua palavra no Salmo 2 diz: pede e te darei as nações por herança. Nós estamos te pedindo o Tocantins para ti mesmo por herança. Dá-nos o Tocantins, Senhor. É claro, Senhor, dá-nos o Brasil. E desde já também nós queremos estender essa oração à nossa nação, nesses processos que estão tramitando hoje nos congressos, no Planalto. Pedimos que não seja a nossa vontade. Pedimos que seja a vontade do Senhor. Senhor, faz algo por nossa nação. Oh Deus, faz algo por nós. Estabelece o teu reino em nós, entre nós, através de nós, Senhor. Nós te pedimos um tempo, um novo tempo para a nossa nação. Nós te pedimos a tua ajuda. Estabelece a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Abençoe a nossa igreja. Dá-nos sempre visão missionária a cada dia. Levanta dentro de nós os obreiros que irão, aqueles que ficarão e sustentarão, seja indo, seja ficando. Nós queremos fazer a tua obra missionária. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Seja onde for e como for. O nosso barco é teu. E nós queremos, Senhor, consagrar o nosso barco ao Senhor. Nós queremos consagrar nosso carro ao Senhor. Empreendimento, casa, roupa, recurso, empresa, profissão,
carreira, tudo é do Senhor. O nosso barco é do Senhor. Tudo é teu. E nós te pedimos que tu use. Não deixe, Senhor, parado. Nós queremos entregar nossa empresa, nosso tempo, nossa profissão, Senhor, para que o Senhor a utilize para a glória do Senhor. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Volte para o seu lugar. Aplauda o Senhor.